porque o Senhor faz aquilo que nós não conseguimos. Ele entra onde o Pai entra onde nada pode entrar. Ele opera onde ninguém pode operar. Ele cura quem Ele quer. Ele dá vida a quem Ele quer. Ele tira a vida, mas Ele dá vida. Ele arranca as obras trevas. Ele levanta aquele abatido e abate aquele que se exalta. Glória a glória, glória. Ele só quer que confiemos nele, entreguemos nossa vida ao Senhor, na mão do Pai eterno e Salvador, aquele que morreu e deu teu sangue na cruz, aquele que nos remiu, nos lavou de todo o pecado, tirando todas as manchas, toda a mácula, e quer que nós nos entregamos para nos purificar, para nos santificar, para poder assentar a terra, que nosso nome esteja escrito no livro da vida, em nome de Jesus Cristo, porque a promessa não é só para mim, não é só para o pastor, não é para qualquer um, Pai, mas é para todos. A promessa é para todos, não é diversificada, mas sim as pessoas vão escolher o caminho que quer ficar. Se é o caminho reto, se é o caminho justo e a porta estreita, porque lá espaçoso é o caminho que muitos entram, mas pouco lá conseguem sair. Araxerei, calabace, leleberexerei, calabace, leleberexerei. A escolha está sobre as nossas mãos, sobre a nossa vontade, porque não é mais a nossa vontade, mas o querer do Senhor, mas é o que temos que querer, temos que receber, temos que aceitar a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Grande é a presença do Senhor em nós. Estou sentindo fogo aqui nesse altar, uma presença de Deus. Pela misericórdia do Senhor, estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. Que Ele colocaste dentro de mim, que Ele trouxeste ao meu pensamento, o Espírito Santo me guiaste esta noite. Porque eu falei, Senhor, eu nem tenho força para fazer isso, Pai. Porque hoje eu cheguei cansado, eu cheguei hoje, que só a misericórdia de Deus, mas do Senhor a força vem de Deus, a força vem do Pai. Porque nós sabemos que na hora que estamos fracos, é a hora que Ele fala, aí está forte, porque eu coloco a minha mão, porque eu exalto aquele que é abatido, ninguém abate, ninguém toca nos meus, porque os meus são escolhidos, canta o nome do Senhor, o Senhor tem uma palavra para a igreja. É uma palavra de Deus, é uma palavra abençoada. Aleluia. E a igreja abre a Bíblia do Senhor em Lucas, aleluia, 8, versículo 40. Eu falei com o Senhor, não sei porquê, Senhor. O Senhor me deixa esta palavra, mas a palavra é tua, Pai. Que o Teu venha ali, vou tomar no Teu altar, com a Tua graça e com o Teu fogo, para honrar o nome do Senhor, que o Teu nome venha ser glorificado. Mas eu sei, Pai, que a Tua palavra é verdadeira e ela é justa. Aleluia. Lucas 8:40. Hoje é tudo de família. Reclamaste. Se esse servo aqui ele tinha uma família, essa mulher aqui tinha algo que Deus queria fazer sobre a vida dela. Nada acontece se não o Senhor permita. Ele fala assim, a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Estavam esperando assim como nós estamos esperando Cristo. E eis que chegou um varão com nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga,
e approxando-se aos pés de Jesus, rogavam-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha, que aqui vai dizer única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, aleluia. E logo Jesus indo, a multidão estava apertando, e fala também na palavra, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos que aquela mulher tinha, e gastará com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Aqui nessa palavra, fala de duas pessoas com propósitos diferentes, de duas pessoas que tinham, uma delas tinha uma enfermidade, outra delas tinha algo que estava querendo levar à morte, e uma delas era filha de Jairo, e o Senhor estava ali naquele momento, porque na palavra do Senhor vai falar que aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando, porque também sabemos que nós estamos esperando o Senhor, estamos esperando a volta de Cristo, porque nós somos enviados a essa terra, tem um só propósito, é o Espírito Santo de Deus habitando sobre a nossa vida, é a presença dele, é a purificação nossa de dentro para fora, é aquilo que o Senhor tem que fazer, porque primeiro o Senhor tem que limpar a casa, primeiro o Senhor tem que limpar por dentro, para depois resgatar, para depois operar, para depois levantar, e assim o nome dele ser glorificado e exaltado no meio do povo. Nós sabemos que nós somos templo de Deus. E naquele momento tinha um homem que se chamava Jairo, e era príncipe, como fala aqui, príncipe da sinagoga. Era aquele príncipe, e ele era o quê? Se ele era príncipe, era confiado nele um cargo de excelência, um cargo de autoridade, um cargo de responsabilidade, porque a palavra fala que quanto mais será dado, mais será cobrado. Então muitos estão querendo receber, mas não estão querendo pagar o preço. Muitos estão querendo receber, mas não estão querendo buscar. Para buscar o Espírito Santo tem um alto preço, porque Jesus já pagou o maior por nós. E aquele homem, ele tinha aquele cargo, mas ele tinha algo acontecendo na casa dele, algo que estava entristecendo aquele coração, algo que entristecia aquele homem. Ele não sabia como ele tomaria conta daquela situação, porque estava fora do seu controle, porque o controle estava na mão de Jesus. E ele sabia que Jesus estava ali naquela cidade, e Jesus estava sempre andando no meio do povo. Jesus estava pregando, estava falando do amor de Cristo, estava falando do amor do Pai, porque ele foi enviado pelo Pai, não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E ele, por ter poder, por ter autoridade, ele poderia ter feito a vontade dele, mas não fez, não sabe por quê? Porque ele sabia que a vontade não é dele, a vontade é do Pai. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, o Senhor, virá como um ladrão, não avisará a hora e nem quando ele chegará. Sabe por quê? Porque nem o filho e nem ninguém sabe quando o Pai vai mandar buscar a igreja. Por isso o Senhor manda nós nos preparar hoje e a todos os dias, para que quando a volta de Cristo vier, nós estejamos preparados, nós não estejamos de qualquer maneira. E aí ele está falando aqui na tua palavra esta manhã. Aquele homem, ele tinha sido preparado para uma guerra. Aquele homem do príncipe da sinagoga, ele tinha sido preparado para a batalha, ele tinha sido preparado para ficar de frente, para tomar conta. Mas só que tinha uma coisa pequenininha que estava na filha dele. E é uma coisa pequenininha para Deus, e para o homem é uma grande coisa. Ele não sabia lidar com aquela situação, porque ele foi ver aquela filha desfalecer, ele foi ver a situação dela, e entristeceu o coração. Ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nem o dinheiro que eu tenho, nem todo o meu trabalho durante a minha vida inteira, eu posso fazer isso na vida dessa criança, eu não posso na vida dela. Porque aqui a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue, mas ela gastou tudo que tinha conquistado a vida
vida inteira e não conseguiu se curar. Olha para vocês verem o tamanho da situação. Muitas pessoas pensam que é pequeno, mas não. É pequeno para Deus, mas para nós é grande. E aquela mulher, aquele homem, ele não desistiu. Ele continuou ali. E a palavra vai dizer que a multidão apertava Jesus. A multidão apertava. E aquele homem continuava caminhando. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha uma família. Ele tinha uma filha. E muitos hoje têm família. Muitos hoje têm filhos. Porque Deus ama a família. Deus ama as crianças. Porque a Bíblia do Senhor vai dizer: porque delas é chegar no reino de Deus. Aquele que quiser herdar o reino do céu, deverá ser como uma criança, porque dela é chegar no meu reino. E ninguém vai chegar no reino se não voltar a ser como uma criança, se não voltar a ter a humildade, se não voltar a ter aquela purificação que é somente de Cristo, se não buscar a purificação, a santificação, a santidade, não verás a glória. De qualquer maneira, não entra no reino de Deus, porque aqueles que estão fazendo algo que não agrada aos olhos de Deus, não adianta, não vai entrar. Não vai entrar. Por isso a Bíblia vai dizer: eu enviei as minhas ovelhas no meio de lobos, devoradores. O Senhor nos manda pregar a palavra, nos manda levar o Evangelho, mas sabemos que nós somos enviados, mas no meio de muitos lobos, devoradores, querem destruir, matar sonhos, matadores de sonho, matadores de alma, arrancadores de lanças de ovelha, mentirosos, destruidores do Evangelho da palavra de Cristo. O Senhor não está agradando. Chegou um momento que o Senhor levantou sobre a ilha no trono do céu, e ele desceu com a tua mão, e ainda não desceu tudo. Creio eu que foi só com a ponta do dedo, porque se o Senhor descer com a mão, destrói a metade do mundo, porque o poder dele é muito grande. E esse povo está se enganando as pessoas, enganando as ovelhas, tomando aquilo que não é dele, fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, pregando heresia, pregando mentira, pregando palavras falsas, pregando a palavra do coração deles, porque a Bíblia vai dizer que grande e enganoso é o coração do homem. Não pode se deixar levar pelo coração e pela emoção, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Se é o Espírito Santo, não há dúvida, não há engano. Porque na palavra de Deus diz que esse ensino não, o pastor diz é de procedência maligna. Porque o Senhor não mente, o Senhor fala a verdade. Porque senão a verdade não libertar, porque a palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem que conhecer a verdade, tem que praticar a verdade, tem que examinar a Escritura, tem que ir atrás do Evangelho, da palavra, do sangue do Cordeiro. O véu já foi aberto. O ato já foi consumado na cruz. E aquele homem estava ali atrás de Jesus, querendo ter um milagre. Aquele homem, ele tinha fé, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos queriam matar a fé dele. Senhor, a multidão te persegue. Sabe? As pessoas não queriam deixar que ele chegasse. Mas aí atrás daquele homem, atrás daquela multidão, vinha uma mulher com fluxo de sangue de 12 anos. 12 anos com hemorragia, 12 anos com aquela enfermidade, 12 anos com aquela luta, 12 anos ela gastando tudo que ela tinha. 12 anos aquela mulher gastou toda a fortuna, a Bíblia vai dizer. 12 anos ela pagou médicos e mais médicos. Ela tentava ser curada, tentava que aquela enfermidade saísse dela, mas aquela enfermidade permanecia. Sabe por quê? Sabe por que aquela enfermidade permanecia, irmão? As pessoas não entendem, as pessoas às vezes não querem entender, porque a enfermidade só é curada quando a gente se aproxima de Cristo, quando a gente chega perto, quando a gente tem intimidade com o Senhor. Aquele mal tem que sair, porque na Bíblia vai dizer que as trevas não combinam com a luz, e aonde há luz, as trevas têm que ir embora. Então a enfermidade não é para nós, porque o Senhor falou: eles que vão hoje preparar a morada, mas antes
Então nós sabemos que a enfermidade não é nossa. O Senhor já levou tudo. E aquela mulher, ela tinha a esperança de ser curada, sabe por quê? Porque ela já vivia sofrendo. Quantos nós estamos sofrendo dentro da casa do Senhor? Quantas vezes querem ir na casa do Senhor e não conseguem? Quantas vezes tem te dado oportunidade, Deus tem dado a oportunidade, tem dado chance mais um dia de vida, porque fala, enquanto a vida, a esperança. O pastor já falou isso aqui esta manhã. Enquanto a vida, a esperança, irmãos. Aquela mulher, ela tinha vida, então ela tinha esperança. Aquela criança, ela não estava morta, aquela criança estava viva. Mas as pessoas, as multidão, aquele povo se encontrava em volta da casa daquela criança. E aquele povo estava com palavras de quê? Palavras de desânimo. Essa aí não tem jeito mais. Essa aí já morreu. Mas Jesus falou assim com Jairo: Jairo, não preocupa. Jairo, olha só. Olha para você ver o que Jesus falou com ele. Olha só. E disse Jesus: olha só. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Falou com Jairo para não preocupar, porque não havia morte naquela casa, que ali haveria vida, só apenas confiasse nele. Pediu para que ele confiasse no Senhor. E o que Jairo fez? Jairo confiou no Senhor. Então Jairo confiou no Senhor, e o que aconteceu? O Senhor foi na casa dele. Mas só que antes de Jesus ir na casa de Jairo, o que aconteceu? Antes de Jesus ir na casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela saiu da casa dela determinada para fazer algo. Ela queria tocar somente na veste de Jesus para que ela fosse curada, porque ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Então, irmãos, para nós receber um milagre, para nós receber algo da parte de Deus, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que buscar, nós temos que acreditar, nós temos que ter certeza, nós temos que ir diante do milagre. Mas, irmãos, nós estamos diante do milagre, mas tem tido acontecido várias coisas, irmão, mas tem tido acontecido vários impedimentos no meu caminho, mas tem tido algumas coisas acontecendo, tem coisas que tentam me desanimar. Não desanime. Não desanime, porque Jesus está no nosso barco. Porque o maior está no nosso barco. Porque quando o barco estava ali no meio daquele mar, ele balançava, o vento levava para um lado, o vento levava para o outro, o mar se agitava, mas Jesus estava dormindo, mas o barco não afundou, sabe por quê? Porque Jesus estava ali no barco. Porque aquela água conhecia quem estava deitado no barco. Porque aquele vento conhecia quem estava dentro daquele barco. E ele sabia que ele não podia fazer nada, sabe por quê? Porque o inimigo tentou lançar uma tempestade para destruir aquele povo, mas só que quem estava ali era o dono. O dono não poderia morrer. O dono é da vida, porque ele falou: eu vim para que tenham vidas e tenham boa abundância. Glória a Deus, aleluia. Chega lá. E fala assim: o inimigo veio para se não roubar, destruir e matar. Então nós temos que ter certeza que o Senhor veio para nos dar vida, vida aqui e vida lá. Vida aqui para aprender e vida lá para usufruir a eternidade. Aqui nós estamos de passagem, nós estamos aprendendo uns com os outros. Aprendemos com as crianças, aprendemos com os mais velhos, aprendemos com qualquer um. Basta que nós entregamos e nós abrimos o coração para Cristo, que abrimos a mente no entendimento de Cristo, que é só o Senhor que pode nos dar. E nós escutar mais, ser mais humilde, não querer achar que é nós que fazemos, porque quem faz é Deus, não é nós. Não achar que somos melhores que o outro, porque nós não somos melhor, quem é melhor é Deus. Porque o Pai, o Filho falou assim, quando chegaram perto do Mestre, falou assim: Mestre, tu és bom. Ele disse assim àquele povo: eu não sou bom. Bom é o meu Pai Celestial. Eu não sou bom, ele era mestre. É Jesus que falou que ele não era bom, que bom era o Pai dele. Ele tem poder, mas ele não se engrandeceu diante da palavra, porque tem
porque a grandeza é de Deus, o poder é de Deus, o galardão é de Deus, a vontade é de Deus, a glória é de Deus. Toda honra e toda glória damos ao Pai Celestial. E aqui vai dizer nessa palavra, irmãos. Olha, irmãos, aquele homem continuou perseverando. Mas aquela mulher tocou na veste de Jesus. E na hora que ela tocou, na Bíblia vai dizer, ela disse, olha, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus saberes, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Se logo estancou o fluxo do seu sangue, significa que aquela mulher, ela tinha diariamente, aquele sangue escorria sobre ela, aquele sangue, ela sangrava diariamente, constantemente. Mas como nós sabemos que nós, ao longo do nosso tempo, Deus nos dá o quê? Uma sensibilidade de nos conhecermos. Nós conhecemos, irmãos, o nosso corpo. Nós conhecemos a nossa vida com Deus. Nós temos intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar intimidade com o Senhor. E se nós conhecemos o nosso corpo, se nós conhecemos a nossa vida, o que vai acontecer? Aquela mulher fala que quando ela tocou, ela foi curada. Ela sentiu que o sangue se estancou. Ela sentiu o quê? E dali saiu algo diferente. Mas a Bíblia vai dizer, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e aqui estava com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes que me tocou? Quem é que me tocou? Mas Jesus já sabia quem que tinha tocado nele. Jesus tinha certeza. Ele só perguntou, sabe por quê? Porque ele queria edificar a fé daquela pessoa, ele queria edificar a fé do povo, ele queria mostrar que ele pode todas as coisas. Ele queria mostrar para aquela multidão o que ele pode fazer se as pessoas se entregar a ele, o que ele pode fazer se as pessoas se esperar nele, se tiver fé. Aí o que ele fez? E disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vendo a mulher que não podia ocultar, porque ela sabia que Jesus já sabia, ela não podia continuar calada, porque a multidão oprimia querendo falar, para que falasse. E oprimia Jesus. E ela falou assim, aproximou-se, tremendo, porque ela estava com medo. Ela estava com medo de Jesus xingar ela. Ela estava com medo de ser maltratada, porque aquela mulher já vinha de um sofrimento, e vinha de uma peleja, de uma luta, de uma enfermidade terrível que consumia. E nós sabemos que naquela época essas enfermidades afastavam as pessoas da popularidade. As pessoas que tinham lepra, as pessoas que tinham essas enfermidades, elas não poderiam ter contato com as outras. Sabe por quê? Porque as pessoas não aceitavam, a sociedade não aceitava essas pessoas. Eu imagino que ela era uma mulher carente, uma mulher que sofria angústia constantemente, uma mulher que era assolada pelo espírito do mal, uma mulher que era tribulada, uma mulher que não era feliz, mas era uma mulher que ela estava em busca da cura, e ela foi no lugar certo, que era Jesus. Porque ela ficou sabendo de Jesus, e quantos hoje estão sabendo de Jesus e não têm buscado? Quantos hoje têm sido pregado o Evangelho e não têm acreditado? Quantos hoje têm ficado no caminho errado porque quer, não porque Jesus não falou, porque Jesus está à porta e bate e fala: eis que abre a porta, eu entrarei e cearei contigo, e a tua casa, a tua família vai dar o Senhor. Porque o Senhor tem promessa, não é só para você, não é só para mim, mas é para a tua casa, a tua família, para nós todos que estamos aqui. A promessa dele é grande. Então aquela mulher foi curada. E aí foi a vez de Jairo para a tua casa. Foi a vez de Jairo para a tua casa. Porque Jairo tinha acabado de presenciar o milagre de Jesus no meio do caminho. Ele foi para o milagre da sua filha, mas ele presenciou o milagre de uma mulher do fluxo de sangue. Imagina que aquilo ali edificou a fé mais daquele homem, porque falou
falou assim: se Jesus curou sem ter tocado nela, imagina quando ele chegar na minha casa, como que vai ser minha filha? Glória a Deus! Imagina Jesus entrando dentro da minha casa. Quando ele chegar dentro da minha casa, aquela casa vai estremecer, o mal já vai sair correndo, porque quando o sangue de Jesus chega, ao chegar a presença de Deus, tem libertação, tem cura, tem verdade. Glória a Deus! Aleluia! Sabe por quê? Porque na palavra do Senhor fala assim: aonde o inimigo tem, ele fala que veio para destruir, roubar, matar. Mas o Senhor fala assim, lá em Samuel, eu estava lendo esses dias, 2 vai falar assim: e o Senhor é o que tira a vida e dá e faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Entendeu? O inimigo queria tirar a vida daquela criança, o inimigo queria tirar a felicidade daquela menina, daquela família, daquela casa. Mas o Senhor falou assim: e o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Não adianta, irmãos, nós ficamos em busca da nossa vontade, do nosso querer. Se a vontade é de Deus, se Ele pode enriquecer e se Ele pode empobrecer. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não espera Deus fechar a porta para você voltar para a vida de Jesus. Não espera Deus fechar as portas para você entregar sua vida para a mão de Jesus. Não espera Deus estreitar mais para você voltar para a presença de Deus. Deus fala: não vamos esperar, mas vamos confiar. E levanta o pobre do pó, e desce o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque os Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Como assim assentou sobre eles o mundo? Porque onde Jesus estava a multidão, e a multidão estava sentada perto dele. Porque o mundo tem que sentar para ouvir, porque a multidão tem que abaixar para escutar, para ter reverência ao Senhor. Nós temos que nos prostrar diante dele, porque Ele é exaltado, Ele é glorificado. Nós não fazemos, mas Ele faz. O que nós não conseguimos, Ele põe na nossa mão. Elias, quando estava parado, mandou o anjo descer e cacoeiro para alimento para ele continuar a jogar. Aí eu não aguento, não, eu vou te dar força, porque você vai conseguir. Hoje eu te dou do meu pão, hoje eu te dou da minha água, porque falou para a mulher samaritana: se tomarem dessa água, jamais terei sede. Porque nessa água a gente atravessa qualquer deserto. Porque quando Deus entra com essa água, nós não temos sede. Nós temos sede da palavra, nós temos sede da espiritualidade. E se nós temos sede das coisas santas, então nós vamos conseguir chegar lá. Porque aquilo que estiver, onde estiver o seu coração, estará o teu tesouro. Se nosso coração está em Cristo, o nosso tesouro também estará em Cristo. E vai proceder da nossa boca aquilo que estiver cheio do nosso coração. Então, se nosso coração está cheio da palavra, vai proceder palavra. Se nosso coração está cheio de coisas imundas, vai proceder coisas imundas. Mas coisas imundas não libertam. Coisas imundas não salvam. Coisas imundas, sabe o que acontece? Vai destruindo dia após dia. Vai nos afastando dia após dia. Quando as pessoas têm se afastado das coisas de Deus, sabe por quê? Porque não tem querido escutar a palavra do Senhor, não tem querido obedecer os mandamentos do Senhor. Porque você acha que Moisés atravessou o mar com aquele povo? Porque Moisés escutava a voz de Deus, porque ele obedecia a voz do Senhor, porque ele obedecia o mandamento do Senhor. Por isso Moisés atravessou com aquele povo no rio, ali naquele mar, abriu de um lado para o outro, ao contrário, para cima. Abriu assim, ó, e a água subia e fluía para cima. Imagina, irmãos, uma água subindo, e você via naquela água subindo. Jesus fazendo um milagre daquele tamanho, um mar grande daquele jeito, um peixe daquele, aquela água abrindo, o tamanho
espaço para que aquela multidão passasse, para que aqueles filhos passassem, para que eles fossem ser libertos, para que do outro lado comesse maná, para que do outro lado tomasse água santa, para que do outro lado fosse purificado. E assim que o Senhor quer, que nós purificamos dia após dia, para que recebemos a glória, para que venhamos ter o galardão do lado de Deus, para que venhamos nos prostrar diante do grandão, para que sejamos eternidade feliz. Porque lá diz que não vai haver choro, lá diz que não vai haver tristeza, lá diz que não vai haver ranger de dente, lá diz que vai haver paz, lá diz que vai haver alegria, e lá diz que vamos ser servidos por Cristo. Porque aqui na terra nós estamos servindo o Senhor, nós estamos servos de Deus, servos do Senhor, nós nos prostramos e servimos a Ele, porque sabemos que toda honra e toda glória é dada a Ele. Glorifique o nome de Deus. Glória ao nome do Senhor. E fala assim: olha só o que o Senhor fala. Porque grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Não é? A seara é muita. Cadê os obreiros? Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os puros santificados pela presença de Deus? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. E eis que vós mando como um cordeiro aos meios de lobo. Não é? Foi falado isso? Ele manda ao meio de lobos das ovelhas. Sabe por quê? Porque ele quer o quê? Os obreiros, ele quer o quê? Aqueles que vai. A seara é grande, mas poucos são o quê? Aqueles que fazem a vontade de Deus. E nós temos que ter certeza, irmão, que quando Deus mandar, nós vamos. Não tenhamos medo de nada. Porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Se é Deus que está na nossa vida, irmão, nós não temos que temer a nada. Sabe por quê? Quando Moisés estava lá naquele lugar, que Deus mandou ele tirar o povo lá do deserto, tem uma parte que fala que o rei mandou lá buscar os povos hebreus e colocou a sua mãe para poder enforcar. Ele levou a mãe dele para enforcar. Ele falou assim: agora eu vou mostrar a sexta praga. Moisés mandou 6 pragas. Agora eu vou matar 6 do povo dele. E uma delas é sua mãe. Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Se ele não vai me render aos pés meus. Mas aquele homem estava o quê? Certo que era Deus que estava com ele. Ele não tinha que se render ao pé de Satanás. Sabe por quê? O diabo quer isso. O diabo quer mandar uma frustração. Ele quer mandar algo para você achar que é de Deus e não é. Ele quer enviar alguém para destruir a sua fé. Ele quer enviar alguém para enfraquecer a tua força. Mas nós temos que confiar em Deus. E ele vai dizer: Moisés subiu, mas Arão falou assim: nós não vamos se curvar diante da situação. Deus quer que nós continuemos. Vamos lá, onde Ele mandou, lá no alto do monte. Ele começou a clamar, e era a 7ª praga que ia chegar. E o povo estava lá. Quando Deus fechou o tempo, começou a estrovejar, começou ali relampejar. E aquele povo ficou assustado porque o tempo fechou. Vai vir uma grande o quê? Tempestade. Largaram aquele povo em cima lá, com aquela corda amarrada, com as mãos amarradas, a corda no pescoço e as mãos amarradas. Mas Deus é tão maravilhoso que quando Moisés olhou para Cristo e não olhou para o problema, porque era sua mãe que estava lá, ele o amava, mas ele quis saber do problema, ele quis saber que o dono do problema era poderoso para cumprir. O dono do problema ia resolver aquele problema. Então ele subiu para adorar o Senhor e para estender as mãos. E nesse momento a mãe dele foi liberta lá embaixo. O povo saiu fora, todo mundo correndo. Desamarraram a mãe, desamarraram todo mundo e todo mundo foi liberto. Sabe por quê? O grandão desceu aquilo que ele prometeu. Porque ele falou assim: passarão o céu, passarão a terra, mas a minha palavra não passa. Essa palavra vai ser sempre pregada, sabe por quê? Porque a verdade, ela tem que ser falada. A verdade é que a palavra dele vai passar. O céu vai, a terra vai, mas a palavra não. Não é? E o povo foi o quê? Liberto. Moisés continuou lá. Desceu o granizo, desceu o fogo, destruiu tudo.
mas o povo dele não teve nada. Porque Deus cuida do deles, irmãos. Não é assim que o Senhor fala? Que Ele cuida de nós? Olha só o que o Senhor fala aqui na palavra dele, olha. Vamos ver aqui. Isaías 54, 16 vai falar o quê? Nós que somos servos do Senhor, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que veio de mim, diz o Senhor. Então nós não temos que nos preocupar com elefante, com lobo, com leão, com cobra, com quem for. Deus está no controle. Ele lê essa palavra para nós hoje, ó. Não tem cobra, não tem fogo, não tem nada que possa parar. Não tem nada que possa nos desviar do amor de Cristo. Somente nós pode o quê? Nos afastar do amor de Cristo. Então nós sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida. Não é? Então nós sabemos que nós temos que permanecer na presença do Senhor. Porque foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos confiou. E nós não podemos afastar do caminho. E sabemos que na hora que Ele entrou na casa de Jairo, já estou terminando. E vai falar, e estando Ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não a incomodes, mestre. E Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente, e será salva. Ele só creu. Não preocupou com o que eles tinham falado, porque ele já tinha presenciado o milagre no começo da mulher do fluxo de sangue. E ele ia presenciar mais um milagre. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e apranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Não, eles não sabiam, mas Jesus sabia que ela estava viva. Porque Ele é a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele fala na palavra dele. Então, se não chegar a hora, irmãos, não vai. Não vai que Ele não deixa. E Ele fez um milagre. Olha, isso. E o seu espírito voltou aqui, ó. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dissessem, e Jesus mandou que ele desse de comer a menina. E depois fala assim: e seus pais ficaram maravilhados, e ele, olha Jesus falando, lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido ali. Mas vocês acham que ninguém ia falar com uma pessoa, não? Se Deus fizer um milagre na minha vida, na sua vida, vocês não vão falar para ninguém, não, para glorificar o nome de Deus? Claro que todo mundo vai contar, irmãos, mas só que Jesus era humilde. Em momento algum ele falou assim: eu ordeno que você seja curada. Ele falou assim: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então, irmãos, ele não precisava falar muito, não. Era só liberar uma palavra de vida, uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção. Qualquer palavra boa que ele liberasse, acontecia. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer o quê? Buscar a autoridade, buscar o quê? Santificação. Porque ele dissesse assim: se tivesse o tamanho do dom de custada, dissesse aquela montanha, transporte de um lado para o outro, ela o quê? Transportaria. Então, podereis fazer obras ainda maior do que eu. Mas é a nossa intenção fazer algo maior do que Jesus, irmãos? Não, sabe por quê? Porque maior é Deus, maior é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele dissesse que nós poderíamos fazer obras maiores, mas para isso nós temos que ter fé. Poderíamos fazer obras diferentes, sim, para a glória de Deus, Deus nos tornar como instrumento, e assim acontecer algo grande que nunca teria acontecido durante esse tempo todo. Mas por quê? Para a glória dele, porque ele fez. Amém, irmãos? Por isso nós temos que permanecer, e vamos permanecer. E assim aquele homem ficou o quê? Feliz. Aquele homem o quê? Eu creio que aqui Jairo começou a andar com Cristo também. Eu creio que a família de Jairo toda foi na presença de Deus. Depois de um milagre desse, irmão, é só servir ao Senhor, né?
Aquela mulher também foi com a presença de Deus, né? No fluxo de sangue. E é assim que nós temos que fazer, permanecer na presença de Deus. Né? Não espere, irmãos. Não espere. Eu falo, vamos nos entregar a Jesus, vamos pedir para nos libertar todos os dias, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não vou repetir muito, não, amém? A glória de Deus, porque o tempo já está chegando, está um pouco avançado. Eu peço à igreja perdão, mas em nome de Jesus Cristo. Mas a palavra foi pregada para a honra e glória do Senhor. O que eu não pude expressar, como disse o pastor, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa expressar aos vossos corações. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salve o Senhor em nome de Deus. Eu vou estar dando a bênção apostólica para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos se coloquem de pé para receber em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos, hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe esse início de semana da sua vida, da sua casa, da sua família, repreendendo toda seta, todo mal, todo impedimento na sua vida, lançando bênçãos hoje para todos sempre e dando a vocês livramentos onde vocês estiverem, em nome de Jesus, amém? Que os anjos estejam na sua